Olá, me chamo Thiago César, sou autor principal do trabalho Complicações da Fratura Craniana com Pneumoencefalo Hipertensivo e Abscesso Cerebral, um relato de caso. Declaro inicialmente não ter conflito de interesse na apresentação que se segue. A apresentação é baseada no caso de envolvimento de 3 lesões graves que são incomuns de ocorrerem em associação e no período arrastado que aconteceu no quadro que vai se seguir. Lesões como essas podem ocorrer com frequência em traumas crânioencefálicos, em colisões de alta energia. Entretanto, possuem prognósticos desfavoráveis visto que há o envolvimento de lesão das áreas nobres do paciente. O assunto é extremamente relevante, pois no DF existem estudos retrospectivos epidemiológicos que apontam que nos últimos 5 anos a taxa de mortalidade de pacientes em torno de 38 anos com TCE é de 25%, sendo 19% dos casos analisados referidos à moto. Em todo o DF, no período de 2015 a 2019, foram relatados 6.421 casos de internações por traumatismo intracraniano e mais 69% das admissões na sala amarela no hospital de base do DF são do sexo masculino, sendo que mais de 35% desses são causados por acidentes de vias públicas. Entretanto, mesmo com os estudos apresentados sobre a epidemiologia do assunto, não foram achadas pesquisas que correlacionassem as 3 lesões concomitantes no DF, o que torna o assunto muito mais interessante de ser abordado. O objetivo do trabalho é apresentar um caso no Distrito Federal que possui alta chance de morbimortalidade e que possui TCE como uma doença com altos índices de recorrência no local em questão. O caso a ser apresentado possui uma alta relevância para a discussão dos prognósticos e avaliações clínicas de uma situação muito curiosa e com muitas patologias simultâneas na história natural do paciente. Como não foram achados artigos publicados que abordassem a correlação das 3 principais lesões envolvidas, é de extrema importância a discussão desse caso. A metodologia: o presente estudo se baseia num relato de caso apresentado em um hospital do Distrito Federal e, para a avaliação da base científica, foram pesquisados artigos em inglês e português nos últimos 10 anos nas bases PubMed, Cielo, Cochrane, com os descritores Brain Abscess Trauma, Trauma Pneumoencephalon, Cribriform Plate Fracture Trauma, TCE, Distrito Federal, hematoma extradural, e ao todo foram achados 205 artigos, dentre eles estudos epidemiológicos, revisões sistemáticas e relatos de caso, e foram selecionados 13 artigos desses totais. Entretanto, nenhuma base de dados foi achada a correlação direta entre os descritores apresentados anteriormente. A descrição de caso: paciente admitido em hospital do Distrito Federal encaminhado pelo TCE causado por colisão moto versus caminhão, apresentou cervicalgia e epistaxe inicialmente. Ensaio estável hemodinamicamente, com ventilação espontânea, ar ambiente sem desconforto respiratório e sinais vitais estáveis. Apresentou epistaxe, nega desmaios, convulsões, vômitos e outros sintomas e com diurese preservada. A tomografia computadorizada mostrou contusões em osso frontal à esquerda, foi internado por 10 dias para observação neurológica, onde obteve alta com acompanhamento ambulatorial. Após 25 dias evoluiu com um quadro confusional, desorientação temporoespacial, cefaleia e rinolicorreia. A ATC evidenciou grande pneumoencefalo frontal à esquerda com possibilidade de meningite. Realizada a cirurgia nasal via endoscópica para a correção da fratura frontal e da fístula licórica. Após a cirurgia, houve melhora clínica, correlação da fístula licórica e absorção do pneumoencefalo. Na internação, foi realizada antibiótico terapia e recebeu alta em uso de clindamicina devido ao alto risco de infecção, com plano de segmento ambulatorial, porém com alterações comportamentais. Após 10 dias rígido, o paciente iniciou o quadro clínico de agitação psicomotora e confusão mental com diagnóstico de abscesso cerebral com risco grave de meningite, realizando drenagem cirúrgica e coleta de material com subsequente antibiótico terapia de amplo espectro. Após o retorno da profilaxia medicamentosa para o tromboembolismo, o paciente iniciou com letargia, bradipsiquismo, sonolência excessiva e confusão mental. Devido a esse fato, foram realizados exames de imagem evidenciando o aparecimento de hematoma extradural com efeito de massa e compressão do parênquima cerebral
e devido ao surgimento de tal hematoma, foi associada a piora prognóstica do quadro neurológico do paciente, e foi optado pela drenagem do hematoma intracraniano para o alívio da pressão intracraniana. Nas imagens abaixo, a primeira do pós-operatório imediato são possíveis a visualização do pneumoencéfalo na região frontal direita, com o desvio da linha média por efeito de massa e com a herniação subfalciana direita. Na imagem do meio, é uma ressonância magnética dos mesmos achados da imagem à esquerda. E na última imagem à direita, é possível visualizar a localização do abscesso no giro frontal. A fonte das imagens são particulares. A discussão, as complicações do TCE podem ser inúmeras, variando de acordo com a localização e a energia envolvida. O TCE pode evoluir com complicações graves, acarretando uma alta morbimortalidade ao paciente. No caso apresentado, inicialmente o paciente apresentava-se hemodinamicamente estável e sem complicações metabólicas importantes. Cerca de 40% dos pacientes com TCE em regime de hipóxia e hipotensão evoluíram ao óbito no estudo apresentado na bibliografia. Nos casos, podemos observar a associação de lesões como TCE, fístula licórica, hematoma intraparenquimatoso, herniação subfalciana, abscesso cerebral e pneumoencéfalo. E dentre os artigos analisados, nenhum correlacionava mais do que 3 dessas lesões apresentadas anteriormente, tornando o caso uma incerteza acerca do prognóstico do paciente. Estudos epidemiológicos no Distrito Federal mostraram que nos últimos 5 anos a mortalidade apenas pelo TCE exclusivamente é de 25% e o tempo médio de internação é de 16 dias. A fístula licórica está associada à fratura de base de crânio com o extravasamento do líquor. O reparo é importantíssimo para evitar o pneumoencéfalo, meningite e abscessos intracranianos. E os abscessos cerebrais presentes na casuística têm a gravidade dependente da extensão do patógeno e dos sintomas neurológicos. O quadro arrastado do paciente o torna ainda mais interessante, pois as complicações estão fora do período médio de internação, que é 16 dias, apresentado na pesquisa bibliográfica. Além disso, as complicações do hematoma extradural são mais precoces em relação à data do trauma, e o seu tempo médio de permanência no hospital é de pelo menos 7 dias. No caso apresentado, os sintomas e, consequentemente, o hematoma extradural, juntamente com o abscesso cerebral, apresentaram mais de 10 dias depois do acidente. A conclusão: o caso apresenta um paciente com múltiplas lesões associadas e com baixa chance de sobrevida baseada na bibliografia apresentada. Os TCEs com as lesões apresentadas isoladamente apresentam relativo bom prognóstico, porém, visto que estão associadas, torna difícil a avaliação do médico a respeito do prognóstico. Visto que o TCE tem uma alta recorrência no DF e os casos não são publicados com recorrência e tem uma alta mortalidade, o artigo presente ajuda na complementação da literatura existente acerca desses casos que são semelhantes, que são de difícil análise e segmento e são pouco divulgados. Essas são as referências bibliográficas apresentadas na metodologia. Obrigado.